Boa tarde a todos. Ensinar não, a gente vai trocar umas ideias. Semana passada a gente falou bastante sobre a doutrinação nos estudos, né, que a gente teve. Então, vamos pensar assim, o que é importante numa reunião mediúnica? Você vai pensar, o médium é importante, é fundamental, porque senão ele não tem reunião mediúnica. Mas, se não tiver o doutrinador, também não tem a reunião mediúnica, né? Então, assim, um é tão importante quanto o outro. E, sem contar o médium doutrinador, é fundamental também aquele que é de sustentação, que ele vai ficar na reunião, que faz oração. Então, todo mundo é importante dentro de uma reunião mediúnica, tá? E agora vamos pensar. Nós estamos aqui, começamos a fazer o COEM, porque a gente sabe que existe um mundo aqui, uma outra dimensão, né, espiritual, que está comunicando conosco o tempo todo, né? São seres aí de outro mundo. Eu escutei um vídeo na internet do Antônio Carlos, que ele falou assim, alma penada, né? Eu espero que não seja alma penada, não. E eles estão aqui a todo instante, né? E a gente sabe que eles são os nossos irmãos. Então, o que o doutrinador vai fazer na reunião? Conversar. O que a gente senta e faz com um amigo? A gente conversa. Então, o que a gente vai fazer? Na reunião mediúnica é a mesma coisa. Talvez a gente não vai conseguir ali ter uma noção clara, né, de tudo. Então, por isso que é fundamental o estudo. Nós começamos com o ano passado, vimos um pouco das obras básicas, estudamos os fundamentos do Espiritismo, né, o que é essencial. E agora a gente está começando a fazer o quê? Colocar em prática. E é isso que a gente vai fazer. Então, o que é fundamental? É a conversa. E, nessa conversa, tem uma outra parte que, na minha opinião, é mais fundamental ainda. É o ouvir. A gente não tem dificuldade de ouvir até na nossa casa os nossos lá, né? Então, o ouvir é fundamental. Então, tá. Aí, vamos pensar que hora que a gente encontra já. Será que já existe algum momento fora da reunião mediúnica que eu já encontro com esses irmãos? Se vamos pensar no nosso sono, quando a gente dorme, a gente está fazendo um desdobramento. A gente só não está desencarnado nesse instante porque tem a ligação ali do perispírito com o corpo. Mas, então, você se desligou daquele corpo e foi passear, né? Cuidar bem de onde você vai passear, né? Mas a gente vai passear, cada um no lugar onde se afina melhor. E esse momento do sono, eu estou falando porque vocês vão perguntar, será que o encarnado pode comunicar? Com certeza. Porque quando você está no momento do sono, você vai ali estar... como é que fala? Vai ser mais fácil você acessar a sua memória, né, do espírito. Eu aqui agora não lembro quem que eu fui, o que eu fiz. Na hora do sono eu tenho essa facilidade. Então, a reunião mediúnica pode o encarnado vir aqui conversar, né? E ele vai falar da sua dor, do seu problema. E aí eu falei dos estudos, né? Se a gente quiser ter certeza dessa comunicação, de onde que estão esses espíritos, se for procurar nas obras de Kardec, todas elas falam, né, como é que fala? Que existe a continuidade, que existe espíritos no plano espiritual, né, que está aqui do nosso lado. E aí está escrito assim, são fatos que vão evocar esses irmãos, tá? Então, tem isso no livro dos médiuns, tem no livro dos espíritos. As obras de André Luiz são fundamentais também, porque lá fala muito de como que é essa comunicação do nosso mundo com o plano espiritual, né? E aí, viemos para o COEM, estudamos, amadurecemos os nossos conhecimentos, né? Então, agora, a gente vai colocar em prática. A doutrinação, o que é? É através do diálogo que você vai esclarecer um irmão que está precisando de ajuda, tá?
Se você for pensar no verdadeiro sentido de doutrinar, é pregar o evangelho, né? Isso a gente não vai fazer na reunião, que não é nosso objetivo. Que às vezes ele chega ali com tanta dor, com tanto sofrimento. A hora que eu estava preparando isso daqui, eu lembrei, quem assistiu o filme do Chico, né, quando ele, nas primeiras manifestações mediúnicas, ele fala para alguém, eu não vou lembrar quem que é, se é o irmão, se é o sobrinho dele, não sei quem que é. Ele fala, olha, se eu ficar mediunizado, você prega o evangelho, né, com firmeza. Ele lascou o evangelho na cabeça do Chico, né? A gente não vai fazer isso, a gente vai conversar. E aí, eu não sei se todo mundo já teve oportunidade de vir para o atendimento fraterno aqui da casa ou em qualquer lugar. Então, o que você faz quando você vai no atendimento fraterno ou então você procura a ajuda de um terapeuta? É esse que é o trabalho do doutrinador. Ele vai tratar ali aquele irmão, então ele vai ser o terapeuta do irmão. E o que o terapeuta faz? Basicamente, ele ouve e ele percebe a hora que ele pode intervir naquela relação, né? Então, se vamos pensar, todo mundo que for trabalhar como doutrinador, ele vai estar ali como um terapeuta daquele irmão nosso, né? E daí, como que eu faço para descobrir? Por que aquele irmão está ali? Eu vou ouvindo e aquele irmão vai falando. Todos nós somos intuídos, o doutrinador também é intuído. Então, chega uma hora que ele vai saber a deixa, ele vai compreender a dor daquele irmão, e aí ele entra. Ele vai saber o que falar, né? A primeira é igualzinho o médium, né? A gente vai falar assim, vem uma ideia na cabeça, fala. Porque dali a gente vai descobrir o que o irmão quer falar, né? O doutrinador é a mesma coisa, escuta, né? Tem médium que tem facilidade, às vezes, de falar, de contar um pouco como é que está o ambiente no entorno. Aí o doutrinador sabe como que está a situação. Aí a gente vai se deparando aos poucos, né, frequentando as reuniões, e vai aprendendo como que é. E aí ele vai compreendendo, e ele chega na hora, ele vai saber a hora de intervir, de falar. Porque é importante entender por que aquele irmão veio ali, né? Qual foi o motivo? Relembrando que aqui na reunião que é feito o exercício do Cohen, é primeiros socorros. Então, vai vir quem? Irmãos sofredores. Geralmente, são irmãos que desencarnaram, não sabem que desencarnaram, ou então, às vezes, sofreu um acidente, ainda está achando que está encarnado, então ele vem também. Andarilhos. Então, geralmente, são esse tipo de irmão. Então, não vem aquele que vem cobrar, embora eu falar por mim, eu tenho um monte, né? Então, esses não vêm na nossa reunião ainda. A gente tem que pensar que a espiritualidade também organiza essas reuniões, né? Então, qual o primeiro passo? Ele está falando ali da dor dele. Então, a gente vai ouvir a dor e vai falar que entende a dor dele. Então, você vai legitimar a dor dele, porque ele realmente está sofrendo, né? Então, vamos supor que seja o irmão que está precisando de ajuda, teve um momento lá atrás que aquela pessoa ali, que geralmente a gente lê o nome na ficha, né? Aquele nome que você leu a ficha, às vezes fez alguma coisa para aquele irmão. Ele está cobrando, que ele acha justo, né? Se a gente presta um serviço, a gente vai lá cobrar o nosso salário. Então, fez com ele, ele vai lá cobrar. Então, ele está só cobrando. E ele está com raiva, ele está com ódio, ele está com rancor. Então, vamos ouvi-lo e aí vamos entendendo. E fala, não, eu compreendo. Outra coisa que é importante é tomar cuidado para não falar para ele que... Como que eu vou explicar? Que que a dor dele pode ser descartada, que é importante a dor do outro que está encarnado aqui, que está sofrendo. Então, assim, tomar esse cuidado. Então, em momento nenhum, aliás, nem lembrar dele, focar só lembrar do irmão que está sendo tratado, lembrar só dele ali, né? Eu trabalho como médium,
Então, o que às vezes eu já vi muitas técnicas do doutrinador fala assim, porque às vezes ele fala, mas você está defendendo ele. Então, o que o doutrinador fala? Não, vamos olhar para você, vamos ver a oportunidade que você está recebendo, né? Voltar muito para ele, né? Para ele entender, né? Que aquele momento ele está ali é o momento que ele tem para ser tratado. E em momento nenhum julgar, falar que ele está certo, que ele está errado, isso não cabe a nós. Ele é um ser humano igualzinho nós aqui, e está em sofrimento. E aí, o que a gente tem que desenvolver, além do ouvir? Ouvir com muito amor, com muito respeito. É a hora que a gente começa a trabalhar o nosso amor, né? E aí, ele precisa de sentir essa nossa vibração. A vibração ali do doutrinador tem que ser uma vibração verdadeira. Ele tem que estar falando ali de alma mesmo, que ele está querendo a ajuda dele. Então, é com respeito e com amor, porque senão ele percebe que você não está tendo aquele amor, que seria assim só da boca para fora. E aí ele não vai aceitar o que você está falando, né? Então, é se sentir como um amigo mesmo, tá? E aí é o que eu falei, né? É calma, jeito, e a gente vai conversando ali com ele, tá? Então, existem algumas técnicas para a gente conseguir ali na doutrinação. Inclusive, a gente estava lendo ali, aos poucos a gente vai aprendendo como são essas técnicas. Então, eu vou falar aqui, é a conversação, né, que eu estou falando. Tem casos que, às vezes, o espírito vem e ele precisa mesmo de alguma doutrinação, que a gente fale algo do evangelho para ele. Não vou estar pregando e falando que ele tem que seguir isso. Então, assim, é ouvi-lo, e às vezes é importante a gente falar, relembrar de Deus, falar de Jesus, falar desses amores, né? A gente precisa disso. Então, tem hora que a gente vai precisar de falar de alguma coisa do Evangelho para ele, né? Por isso que eu falei que é fundamental a leitura, né, e o estudo de Livro dos Médiuns, de Evangelho, Livro dos Espíritos. E, muitas das vezes, às vezes o irmão está e ele está endurecido, ele não quer aceitar a situação. E a gente pode lançar a mão de uma técnica, começar a falar assim, olha, a gente teve outras encarnações, a gente não foi criada agora, então, às vezes, a gente se encontrou no passado, né? E deixar que ali ele vai dando o sinal. Porque, assim, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de fazer uma regressão de memória. E deixar para o espírito que está ali recebendo atendimento te dar dicas se vai realmente ou não fazer essa regressão. Porque tem caso que não pode ter regressão, às vezes ele vai piorar. Só que essa é uma técnica que a gente vai usar lá na frente, agora não vai ter necessidade, né? É importante você saber que ela existe. E está sempre escutando o que o espírito está falando. Ele fala se é importante ele lembrar ou não. Tá? Outra coisa que é fundamental é o passe. Às vezes ele está ali, ele está em sofrimento, ele precisa de um passe. Então, alguém que está na sala, um doutrinador que não está trabalhando, pega e vai lá e dá o passe, né? A gente solicita que não seja médium, porque, de repente, o médium pode ficar mediunizado ali e conturbar mais a situação. Aí, o doutrinador, ou alguém que esteja lá na sustentação, a gente pode pedir para ir lá dar um passe, que isso também ajuda. Outra técnica que ajuda também é fazer uma prece. Às vezes, o irmão está ali, está sofrendo. A gente lembra lá o que você fazia, né? Quando, às vezes, muita mãe... O papel de mãe é fundamental, né? Ensinar os filhos a orar é incrível como o doutrinador dá essa deixa para ele logo já busca na memória dele. E, geralmente, a mãe ensinou uma oração, o Pai Nosso, uma Ave Maria, e aí puxar e fazer com ele uma prece. Então, é outro recurso que podemos usar. Relembrando que o doutrinador não está sozinho, né? E ele é intuído no que vai ser falado. Outra coisa que a gente estava comentando que é fundamental,
Quando você está lá na doutrinação, se hoje eu estou trabalhando como doutrinador, mesmo que eu não dê conta de tudo, eu que vou conduzir aquilo. Não pedir ajuda para outro terminar uma doutrinação que eu comecei. Tá? Então, eu vou começar a doutrinação, tenho capacidade, então eu vou conduzir aquilo, né? Ter essa firmeza, essa segurança. Né? E ter convicção que vai fluir. É lógico que não podemos esquecer, eu vou retomar. Devemos estudar sempre. E eu vou voltar nas obras básicas. Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho. Tá? Então, porque isso está dentro de mim. A única coisa que a espiritualidade vai fazer é relembrar tal coisa, aí eu lembro naquela hora e falo, né, para ele estar precisando. E que todo esse nosso conhecimento ele é somado. Né? E, então, relembrando, é acolher o irmão. Tem outra questão que isso vai acontecer, é mais comum acontecer nas reuniões aqui do COEM, que é de pronto-socorro, o choque anímico. O que é o choque anímico? Eu sou médium, eu estou bem, minhas energias estão todas equilibradas. Então, vem aquele irmão que está precisando de ajuda. Então, naquele instante, existe uma troca de energia. Eu passo minhas energias boas para ele e, assim, momentaneamente, por algum tempo, aquelas energias que não são boas vêm para mim. Né? Só para relembrar, aí eu posso pedir um passe, se eu não melhorar, mas, com o tempo, o médium vai se educando, ele vai aprender o que ele deve fazer para não ficar muito tempo com essas energias. Então, aí, muitos dos irmãos sofredores vêm só com esse choque anímico, eles já receberam o tratamento que ele precisava, ele já vai, né, em busca de alguma casa, de alguma colônia para ajuda. Tá? E é meu falar, isso é do médium, né? É facilidade. Então, o que é fundamental que eu falei é ouvir, gente. Ouvir, eu vou repetir isso muitas vezes, é o ouvir. Então, mas que tipo de espírito que vem numa reunião mediúnica? Vamos pensar. Os sofredores, que é isso que a gente está falando, né? Que a gente precisa, que são a maioria deles como nós mesmos, né? Precisando de ajuda. E quando é um caso assim mais difícil, que às vezes vai fazer uma desobsessão, um socorro, às vezes na casa da pessoa tem muito espírito lá que ele é contratado. A gente pensa que só aqui é terceirizado, mas lá esse tipo de serviço também é terceirizado. Então, os chefes, aqueles mais que se acham mais importantes, ele contratam outros que estão em desequilíbrio e eles ficam lá na casa para perturbar. Então, o que eu vou fazer se eu estou percebendo que aquele não é aquela pessoa, aquele espírito que é o chefe, que está cobrando ali, que tem uma dívida ali com aquele irmão que a gente está pedindo ajuda? É importante falar muito de liberdade, da importância de se libertar, porque ele nem está entendendo direito a situação. Ele precisa de ser liberto daquela situação. E, geralmente, eles querem essa liberdade. Né? Eles procuram isso. Mas é o que eu falei. Aqui, geralmente, o que vem? É espírito que está sofrendo e, geralmente, que desencarnou e não sabe para onde vai. É uma terapia. Né? Uma terapia, fala do amor, de família, né? De almas. Então, a gente sempre deve lembrar que nós fazemos parte de uma equipe. Então, tem a equipe aqui dos encarnados e do plano espiritual tem uma equipe. Então, nesse momento, a gente sempre sabe que no dia da reunião, a gente se prepara para vir para a reunião. Toma cuidado até com o que fala, com os atos, com a alimentação. Então, o nosso campo intuitivo vai estar mais fácil de captar as orientações para passar para quem está precisando. No final da reunião, é importante a gente fazer uma avaliação, uma troca de ideia, porque nós somos um grupo. E esse grupo precisa de ter um clima de harmonia. Por quê? Precisa de haver respeito e confiança entre os participantes. E, quando há essa troca de impressão, o médium, às vezes, vai falar: olha, o doutrinador fez tal coisa, não foi legal. Ou, então, o doutrinador fala para o médium também
que teve alguma coisa que não estava bem na reunião, ou então não sentiu liberdade, falei, procura quem está coordenando a reunião e fala. Porque é fundamental lembrar, eu vou falar das características do médio educado, a gente não pode ter melindre, estamos aqui para aprender. E a gente só vai se esclarecer através dessa troca, desse clima de respeito e de harmonia. Então, é importante ter essa troca e sempre se colocar no grupo, né? Tomar cuidado também, porque às vezes vem um espírito e ele fala assim, que ele é criança, né? E às vezes ele até desencarnou criança. Devemos nos lembrar que ele não é sempre criança. Então, procurar e não se envolver naquela situação, porque a gente fica ali condoído na situação dele, que é uma criança que desencarnou e perde todo o foco da reunião. Então, assim, olhar, observar essa criança e falar para ele que ele está achando que ele é criança, mas ele não está mais. Para ele já recordar na memória dele que ele pode fazer isso, né, e se tornar adulto. E tomar cuidado para não se envolver. Às vezes, a reunião mediúnica fica numa sessão, numa comunicação. Então, tomar cuidado, porque quanto menos a gente se envolver, mais ele vai, às vezes, aquele irmão vai ser ajudado, porque pode ser que eu me envolva e eu vou complicar aquela situação, né? Outra coisa que eu acho que é fundamental, tudo que acontecer aqui dentro, na reunião mediúnica, fica aqui. Por quê? Às vezes, aquele irmão, eu acho que ele foi encaminhado, o grupo todo pensa que ele foi encaminhado, mas ele não foi, ele não estava tão convicto. Aí eu chego em casa, chego ali fora, comento com o meu amigo, chego lá em casa, comento com todo mundo. Ele vai sentir que alguém está falando dele, e ele vai embora, né? Ele vai atrás dali, ou atrás de mim, ou ele vai procurar outras pessoas. E o encaminhamento que a gente fez, às vezes, não vai valer. Então, assim, a possibilidade de seguir é enorme, né? Que sou eu que estou chamando ele, né? Então, tomar cuidado. Outro que é fundamental, muitas das vezes ele chega, ele está revoltado, esse irmão que vai comunicar, ele chega, ele está revoltado. Às vezes ele pode vir afrontando, falando assim, não, mas eu vou te acompanhar, porque eu sei quem é você lá fora, porque eu te vejo lá na rua. Então, a gente não deixar levar por isso. Como eu falei que tem irmãos que estão aqui para intuir a gente, eles também vão nos proteger. Mas o que eu devo fazer? Não devo comentar lá fora, não devo comentar com a família. Então, assim, isso é uma forma de proteção, tá? Então, não se deixar envolver com isso, não, né? E é isso. Aí, sentiu dificuldade, procura alguém do grupo, o dirigente, faz a fichinha, que assim tem a fichinha que é para ajudar os irmãos da casa mesmo, né? Não só, mas principalmente, né? E o que eu tinha para falar é isso. Só na vivência, depois a gente vai aprendendo.